Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Sobreviver, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a síndrome do pânico e a ansiedade na infância. Então, para começar, é importante a gente se lembrar que os adultos, de uma maneira geral, e é muito comum que eles façam isso, se remeterem àquele pensamento saudoso, romântico, do tempo em que eles eram apenas crianças, né? Quando os compromissos com as contas e todo o estresse do dia a dia ainda não havia dado as caras em nosso quintal. Então a infância, ela nos remete a uma sensação de pureza e de tranquilidade, mas é importante também a gente considerar que nossas crianças têm outras preocupações que vão além daqueles medos do bicho-papão, do velho do saco, né? Então, essa fase da vida é um momento de intenso aprendizado, mas também de grandes pressões. Então, o medo e a ansiedade, a síndrome do pânico, eles podem surgir nesse período, sim. O limite da normalidade desses sentimentos fica por conta da intensidade, da consequência na rotina e na vida dessas crianças. Então, cada vez mais, a gente quer que as crianças acompanhem o ritmo dos adultos, tanto nas questões diárias, como acordar, tomar café, almoçar com pressa, mas também na questão da quantidade de compromissos e de atividades que eles devem cumprir. E tudo isso somado à exigência de boas notas e uma carga excessiva de lições. E também a cobrança para que correspondam às nossas altas expectativas. Então, mudanças significativas, situações traumáticas, como o falecimento de um ente querido e também outras questões, possibilitam que o mal da ansiedade, também da síndrome do pânico, acabe atingindo a sociedade cada vez mais cedo. Então, muitos são os estudos que têm demonstrado uma ligação entre as adversidades afetivas na infância e elas são consideradas como estressores, né? E elas são relacionadas com a síndrome do pânico e a ansiedade. E além disso, as nossas crianças que estão mais expostas para eventos estressantes, aquelas em que o contexto social e a família exercem grande pressão, também estão mais propensas a desenvolverem essas duas doenças, a ansiedade e a síndrome do pânico. Bom, então a birra, o dengo, a teimosia, tudo isso é sinônimo de uma atitude característica desse universo infantil. Então os pais e todas as pessoas acostumados a lidar com choros e berros que são provenientes disso, devem considerar que em alguns casos o que ocorre é uma confusão entre o quadro do pânico e da ansiedade e as manhas da criança. Então o diagnóstico ele pode ser bem difícil. Então o primeiro passo é conhecer e aceitar que algo de muito errado está acontecendo com aquela criança e aí procurar ajuda. Então quando os pais observam que o problema está afetando a vida social, escolar da criança, é hora então de buscar ajuda. Então, para ajudar a detectar os sinais da ansiedade e de pânico, é importante notar os sintomas físicos que não fazem parte da rotina infantil, como o suor excessivo, palpitação, dor constante de barriga sem explicação, dor no peito, os tremores, apreensão elevada e os medos excessivos de perder o controle. Então, quando a gente fala em criança, o primeiro especialista que vai ter contato com esses relatos, com os relatos desses sintomas, é o pediatra. Então, esse pediatra ele pode fazer um diagnóstico se tiver o conhecimento sobre isso e então encaminhar para um psiquiatra e para um psicólogo infantil. Então, o acometimento do pânico, tanto do pânico quanto da ansiedade, ele pode comprometer a rotina da criança e também suas relações sociais e principalmente os rendimentos escolares. Então, durante esse período, algumas crianças elas podem se isolar e evitar eventos, festas infantis com medo de sofrer os sintomas das crises. Então, assim como acontece com os adultos, a síndrome do pânico e da ansiedade na infância tem tratamento,
mas também necessita da orientação e do acompanhamento profissional para ser eficiente. Então, a psicoterapia infantil é uma técnica, é uma abordagem que utiliza exercícios lúdicos e de respiração, pinturas e brincadeiras que vão auxiliar a criança a viver o momento presente e a orientação também para os pais, que é fundamental para entender e auxiliar nesse processo. Bom, também é importante e é relevante que o ambiente familiar seja de calma e de tranquilidade e que durante o tratamento é importante também lembrar que a criança demanda um cuidado diferente em relação às exigências e também aos ritmos dessas atividades cotidianas. Então, se a criança passar por algum trauma por conta de perdas, separações dos pais, os adultos elas devem ajudar no entendimento dessas questões para auxiliar essa criança e ampará-la emocionalmente. Então, alguns sinais eles devem ter a nossa máxima atenção. E também que existem algumas atitudes que podem ter grande valia para a gente perceber que há algo de muito errado nessa criança. Então eu vou citar alguns sintomas e se você observar 3 sintomas desse, procure imediatamente um profissional de saúde. Primeiro, algumas práticas destrutivas e antissociais. Em segundo, uma sensação de rejeição por parte dessa criança. 3. Sentimentos de culpa e de frustração constantes sem nenhum motivo grave. A criança está sempre cansada, está sempre em fadiga, ela perde peso, ela perde o apetite, não quer comer, tem medo de comer e passar mal, ou insônia, ou excesso de sono, mas também muita agitação e irritabilidade, sentimento de infelicidade, tristeza, um vazio existencial, desinteresse por atividades comuns, aquelas que ela gostava de fazer, também uma rejeição para interagir com os amigos, que evita os amigos, quer se afastar de todos, quer só ficar isolada e também uma falta, uma queda no rendimento escolar. Esses sintomas, principalmente, eles devem ser observados e você deve considerar que a criança também tem uma mente que pode adoecer. Então, vamos ter um olhar diferenciado para elas, porque a síndrome do pânico e a ansiedade também acontece em criança. E isso é bastante grave porque na maioria das vezes a gente não se dá conta que isso acontece e elas são acometidas e sofrem em silêncio. Por hoje é só, eu espero ter te ajudado. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.